Requerimento número 50, 2026, de autoria dos vereadores Felipe Hort, Jober Lungen e Valdir Hissemann. Convite à concessionária vencedora do leilão na B3, responsável pelo Sistema Municipal de Esgotamento Sanitário, para prestar informações sobre o contrato e sua execução, bem como convite aos representantes do Poder Executivo Municipal e da SAMAI, em razão de suas atribuições na execução, acompanhamento e fiscalização da concessão. Em discussão, com a palavra, vereador Felipe Hort. Vereadores, apenas para arrematar o assunto ali do esgotamento sanitário, a gente discutiu realmente e elogiou a coragem, de fato, do Executivo em tocar essa obra, mas o que eu quero salientar nesse requerimento é que agora precisa ter a coragem do Legislativo também para fiscalizar esses recursos, né, que são mais de R$1,5 bilhão de reais investidos na nossa cidade, 60 milhões vão cair nos próximos meses na conta da Prefeitura para fazer a ETA da Cristalina, né, vereador de governo. Então, há uma certa necessidade dessa Câmara de Vereadores ter o papel realmente que desempenha de fiscalização, é muito dinheiro, é muito recurso público. A gente sabe dos problemas que teve no passado a empresa vencedora, a AEG, né, e é por conta disso que a gente traz realmente esse requerimento para fazer um convite aos representantes dessa empresa. Eu já acompanhei hoje no Jornal Município que a representante aqui de Santa Catarina já deu uma entrevista, né, ao jornal, mas que então se estenda essa conversa aqui para nós, vereadores, para que a gente também consiga, de fato, identificar. Claro que está muito no início ainda, né, mas nada como realmente a gente já colocar o que, de fato, o Brusque espera dessa empresa. Então, o motivo do nosso requerimento é buscar realmente essas informações, trazer o SAMAI também, representantes do Executivo, porque a gente precisa realmente elaborar um bom contrato para que não tenha problemas como a gente tem ali, a gente discutindo aqui a taxa de água por conta, até formamos uma CPI para discutir se é devido ou não cobranças abusivas, exaustivas na empresa concessionária. Não podemos ter os mesmos erros que talvez teve no passado, talvez câmaras de vereadores que não fiscalizaram ou que não contribuíram para um contrato bem feito. Então, o objetivo nosso realmente é trazer essas informações, os planos de investimentos, cronograma inicial das obras, as metas de expansão, os impactos ambientais da implementação. Por que eu trago também esse requerimento? Porque eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, então a gente também não pode se omitir dessa importante obra que vai realmente ser estruturante na nossa cidade, tarifa, e um ponto importante também dessa empresa, governança e transparência contratual. A gente identifica que essa empresa realmente foi alvo de algumas investigações, acordos de leniência no STJ por erros cometidos até 2018, envolvendo corrupção. Então, a gente precisa estar bastante firme na fiscalização para que erros que aconteceram em outras cidades não ocorram aqui na nossa. Então, o objetivo do nosso requerimento é realmente trazer essa empresa para conversar, trazer o Executivo, também os representantes do SAMAI, para que essa Câmara de Vereadores assuma o seu papel de protagonista nessa parte de fiscalização. É o tema do nosso requerimento, e eu gostaria muito que os vereadores o aprovassem, para que realmente a gente, quando iniciar essas tratativas, fiscalizar o investimento lá na Cristalina, né, vereador Valdir, já concedo a parte já. Obrigado, Felipe. Com certeza, eu acho que a gente passar a conhecer o formato de trabalho, realmente, como tu fez o cronograma aqui de trabalho, né? E tirar algumas dúvidas, né? Por exemplo, acho que a troca de diálogo, troca de conversa, ideias, né, que a gente chega a um conhecimento maior e tirando dúvidas, né? Por exemplo, teve moradores que já me questionaram, Valdir, em caso de desnível de estrada, né? A bomba que vai para sugar o esgoto, é a empresa que paga ou vai arcar, que nem Blumenau o morador tem que arcar? Então, são alguns dados desses que a gente tem que estar conversando e aí tirando dúvida com a empresa, né? Então, assim, para realmente a gente estar aqui defendendo o cidadão brusquense. Seria isso, obrigado pela parte. Iniciar a exigir essa fiscalização, né? Nós, como os vereadores, né, não questionando, não apontando nenhum tipo de irregularidade, mas sim, né, tendo esse papel protagonista realmente na fiscalização. Um outro ponto importante é porque saber o cronograma de como vai começar realmente as obras, justamente porque a gente aprovou 100 milhões de reais aqui para fazer toda a parte asfáltica da nossa cidade e não é de bom tom, não é correto iniciar
realmente as obras depois que a rua foi pavimentada. Acredito que não vai acontecer dessa forma, mas, de fato, é importante esse nosso posicionamento para que a gente não tenha nenhum prejuízo no futuro. Então, esse é o nosso requerimento, presidente. Gostaria que os vereadores também o aprovassem para iniciarmos, de fato, esse sucesso, que se for realmente concretizado, para que tenhamos até 2033, que eu tenho a anotação, a colinha aqui, a gente precisa ter 90% de esgotamento sanitário até 2033. É uma meta bastante palpável, porque bastante difícil, porque a gente não tem nada, 0%, para chegar a 90% até 2033 é muito trabalho, é muita fiscalização e muito compromisso nosso. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 50/2026. Com a palavra, vereador Jean Pirola. Senhor presidente, vereadores, a Lourdinha, minha querida, eu estou te enxergando daqui lá no meio da plateia, lá. Ó. E não adianta ficar envergonhada, né? Bem-vinda de volta novamente à nossa casa, né? Eu vou, claro que votar favorável, né, Felipe, ao requerimento. Eu acho que nós jamais podemos nos furtar de fiscalizar, né? E quando a gente fala de coragem do executivo, coragem do legislativo também. Isso é uma coisa que aqui no legislativo nunca, desde que eu estou aqui, nunca faltou, né, professor Rogério? Desde que nós estamos aqui, eu acho que coragem para fiscalizar, para bater de frente, para correr atrás, né, não vai nos faltar. E tenho certeza que esse é mais um objetivo que essa casa, além de ter a obrigação de fazer, também vai alcançar. Eu acho que uma boa conversa, conhecer principalmente mais a fundo tudo o que vai acontecer. Nós já fizemos audiência pública, já vimos o que era o objetivo quando se abriu o edital de licitação para as obras obrigatórias, conforme o marco temporal, que tenho mais que certeza, a grande maioria dos municípios não vão cumprir com essa meta. Digo isso com conhecimento de causa. Estudei toda a parte dos aterros sanitários. O único estado do Brasil que atingiu a meta foi Santa Catarina, que desde a década de 2000, nós não temos mais lixões abertos no nosso estado. Nós batemos a meta. Todas as cidades têm aterro sanitário ou contratam prestação de serviço que levam a destinação final para aterro sanitário. Nós temos estados no Brasil que, se tiver 5% de aterro sanitário, é muito. E o marco temporal do aterro sanitário, dos lixões, já é da década de 2010. E não foi batido. Quiçá o do esgoto sanitário, que são obras impopulares, e tem que deixar bem claro isso, impopulares, porque, além de rasgar a cidade, como nós estamos falando, claro que não é uma obra igual a 1º de maio, como a gente estava aqui falando, né? O rasgar é um cano de 150 milímetros que vai, né, talvez, na calçada, ou no meio-fio, ou logo depois do meio-fio, né? Tenho certeza que pouco vai atrapalhar a funcionalidade das nossas estradas. Assim esperamos, né? Assim esperamos. Mas, né, de qualquer sorte, é isso. E eu venho apenas falar nessa situação porque o Valdir levantou uma situação muito importante, do bombeamento dos resíduos, né, dos rejeitos, do esgoto sanitário do nosso município. E eu participei de uma palestra do amigo Rodolfo, onde ele apresentou um estudo que em São Paulo a estrada está aqui, né? Todo o esgotamento das casas estão aqui, próximos à estrada, ou seja, o esgoto faz isso para a estrada. O que nós aqui em Brusque temos? Temos a estrada, temos o muro, temos as nossas casas
E aonde é a fossa? No fundo do terreno. Geralmente no fundo do terreno, ou até embaixo da casa. Ou seja, o nosso esgoto é o contrário. Então, eu vou ter que jogar esse esgoto para fora. Valdir, infelizmente, isso é responsabilidade do proprietário. E essa é uma discussão que nós vamos ter que ter com a população. Porque quando nós fizemos as nossas casas, nós não pensamos no esgotamento sanitário. Nós pensamos numa responsabilidade que foi jogada para o cidadão construir fossa, que era o que é construído até agora. Então agora nós estamos vindo no novo modal. Nós já temos, vereador Felipe, loteamentos sendo liberados em Brusque com o modal, com esgotamento já para frente do terreno, e não as fossas e sumidouros nos fundos do terreno. E isso vai ser um problema grave. E eu vou dizer, e as lojas, vereador Simas, os bares, vereador André, não estou dizendo de bares porque é o senhor, né? Mas as igrejas, o vereador Paulinho, pronto? Vereador Antônio, né? Que são construídas praticamente 100% do terreno. É terreno. Vão abrir os seus pisos. Nós tivemos, eu já concedo a parte, Valdir, nós tivemos aqui, Simas, uma discussão uma vez, e vocês vão se recordar, que eles queriam verificar a fossa do Shopping Gracker, que está embaixo do Shopping Gracker. Não bastava mais apresentar a nota fiscal de limpeza da fossa. O fiscal queria ver a fossa. E é um direito dele, ele está fazendo a sua fiscalização. Vai fazer como? Vai quebrar o piso do shopping para ver um buraco aberto lá, se tem fossa? Então, essa discussão nós teremos que ter com a nossa sociedade, gente. Infelizmente, são ações impopulares que o governo está tendo essa coragem agora de fazer. Conceda a parte, vereador Valdir Hilsemann. E muito bem colocado, né, a tua forma de expressar as nossas residências hoje. Nós vamos ter muito desses casos. Que eu fui questionado, né, a isso. E dentro disso eu li em partes o projeto lá de esgotamento sanitário e de fato não acompanhei. São dúvidas que a gente tem que suscitar e realmente começar a tirar junto à empresa, né, para que a população também seja preparada. Porque qual é o custo, né, que vai ter cada cidadão para fazer isso? Então, eu acho que isso, olha, já achamos um assunto que vai dar pano para manga, entendeu? Então, assim, olha quantos outros que pode aparecer. Eu acho que essa conversa com a empresa, para a gente ir realmente entendendo nós também, porque, Pirola, é tu, é eu, é todos os vereadores que estamos dia a dia na rua, né? O cidadão nos cerca, nos conversa, nos cobra, entendeu? Então, acho que isso é muito importante. Parabéns pela colocação e, com certeza, a gente vai estar aí para trabalhar em conjunto. Com certeza, Valdir. Eu digo assim, agora a gente pode falar assim, né? Infelizmente, o cidadão que descumpre a lei vai ser beneficiado. Porque o cara que não tem a fossa na sua casa, que joga o esgoto direto na rede, já está ali a ligação, é só ligar onde vai passar o cano. Enquanto aqueles que respeitaram a lei, que respeitaram o meio ambiente, que respeitaram os seus vizinhos, que não colocam mau cheiro na rua, quando solta a descarga da sua casa, que vai o esgoto direto para a rede pluvial do nosso município hoje, e que tem muitos casos assim, muitos, quando eu digo muitos casos assim, esses serão beneficiados, porque a ligação já está pronta, né? É ligação direta. Mas é uma discussão, vereador Valdir, que eu me recordei da palestra do Rodolfo. Em São Paulo, as casas já são projetadas para frente. Estou falando aqui do esgoto, né? Em Brusque, não só Brusque, em Santa Catarina toda, as nossas casas foram projetadas com o esgoto para trás, porque se fazia fossa nos fundos da casa, não na frente da casa. E esse esgoto e essa fossa construída há 30, 40 anos que lá estão, elas terão que ser levadas agora para frente da casa. E é uma discussão que nós teremos que ter com a nossa sociedade sobre o modal para se fazer esse serviço. Seria esse o presente e, claro, vereador Felipe, é óbvio, eu vou votar com certeza favorável ao requerimento, porque essa e outras perguntas nós faremos nessas reuniões. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador.
Em votação, o requerimento 50/2026. Requerimento aprovado com 12 votos favoráveis.